meus amores, professor Rodrigo Bezerra na área, mais uma vez aqui passando em nosso canal no YouTube para o nosso curso completo de língua portuguesa. Eu que já estou no mercado há um bom tempo e sou o autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Peço a você que, se você puder, né, inscreva-se aqui no nosso canal para receber as notificações e as demais aulas à medida que eu for gravando e for postando essas aulas, você já vai recebendo aí. E, se possível, aí dê o seu joinha. Peço também que, se você puder, curta nossas redes sociais, Instagram, né? Eu tenho Facebook também, vai lá, curta, que eu sempre coloco quase que todos os dias uma dica de português, uma postagem, alguma coisa. Você pode também se comunicar comigo por meio delas, tudo bem? E, claro, para os nossos cursos, acesse aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Na aula de hoje, nós vamos discutir sobre um assunto que não é tão, digamos assim, não é coisa para você ficar tão desesperado, desesperada, mas que aparece nos conteúdos relativos à concordância. Confesso que questões exclusivas envolvendo o nosso assunto de hoje, elas são bastante raras, são difíceis, né? É comum aparecer talvez um ou outro item aqui ou acolá dentro de uma construção, mas, né, como eu sempre costumo dizer, gramática é gramática. É importante que você veja, é importante que você assista às nossas aulas, depois tente identificar as regras que você viu aqui em algum livro, em algum jornal, porque isso vai memorizar ainda mais. Portanto, hoje, na aula de hoje, seja muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez, vamos bater um papo. Eu vou procurar ser o mais rápido possível a respeito da concordância de um verbo muito especial chamado verbo ser. Vocês vão perceber que todas as gramáticas trazem, né, ao final ali do capítulo de concordância, um capítulo destinado ao verbo ser. Como esse curso ele é todo gravado com base na minha gramática, eu escrevi, você pode ler na minha gramática isso que está aí, ó. O verbo ser é, como já disse, um verbo especial. Para a gramática normativa, ele é considerado, quando empregado na função de verbo de ligação, um verbo que é desprovido de significado. Ele é chamado de não nocional. Em virtude desse esvaziamento semântico e da busca por uma melhor eufonia, em muitos casos o verbo ser deixa de concordar com o seu sujeito e passará a concordar com o seu predicativo. Observe agora as regras mais comuns para o emprego correto desse verbo. Antes de a gente entrar para ver as regras, né, a respeito do verbo ser, acho que são 8 que eu trouxe aqui para vocês, tá? Eu queria chamar a atenção, tentar explicar para você por que em muitas situações o verbo ser ele deixa de concordar com o sujeito, ele passa a concordar com o predicativo. Veja comigo isso aqui, vamos dar uma olhadinha em algumas situações que são bem especiais. Veja, fique atento. Nós vamos lidar, ou você vai lidar, aliás, nós já lidamos, né, dentro da concordância, digamos, regular, e dentro da concordância nominal, nós vimos a concordância que é feita quando eu tenho uma situação desta do número 1 que você está vendo aqui. Eu tenho um substantivo que vai aparecer na posição ou na função de sujeito, eu tenho o verbo ser, tá? E eu tenho o adjetivo. Professor, eu não tenho a menor dúvida, esse cara daqui vai funcionar como um verbo de ligação, também chamado de verbo relacional ou verbo copulativo, e vai acontecer um fenômeno interessante, que nada mais é do que a manutenção das regras gerais, tanto da concordância verbal quanto da concordância nominal. O que é que eu estou dizendo? Você vai perceber que tanto o verbo ser quanto o adjetivo, eles vão se referir ao sujeito, e com ele, sujeito, eles vão concordar. Então, nessa situação que você está vendo aqui, eu não tenho dúvida só. Aqui não tem dúvida. Todo mundo corre para cá, ó. Todo mundo vem para cá. Veja um exemplo clássico. A cama era macia. Pronto, acabou. Não é um exemplo simples. Está aqui o meu sujeito, está aqui, ó. Concordou aqui. Concordou aqui. Se eu coloco no plural, as camas eram macias. Perceba, vai todo mundo concordar com cama. Este caso não é problema para a gente já superou isso aqui, tá? Veja, o problema surge, ou o detalhe surge, quando eu passo a ter uma situação dessa que você está vendo aqui, em que eu tenho um substantivo de um lado, o verbo ser, né, como possível verbo de ligação, ou verbo de ligação, e o substantivo do outro, em que eu vou ter que definir, ou eu vou ter que entender aqui quem é o sujeito e quem é o predicativo.
detalhe interessante. Quando nós estudamos teoria do substantivo, né, isso você pega uma gramática, o início lá do substantivo, você pega a teoria do substantivo, o que é que vai acontecer, professor? Na teoria do substantivo, você vai descobrir que as funções de sujeito e de predicativo são típicas do substantivo. O que significa dizer isso, professor Rodrigo? Significa dizer que o núcleo dessas funções ou é um substantivo ou um vocábulo substantivado. Por isso que quando você estuda orações subordinadas substantivas, você vai encontrar lá dentro do rol das especificidades da oração subordinada substantiva a oração subjetiva, que é a função do sujeito, e a oração predicativa, que é a função do predicativo. Ou seja, são orações próprias do substantivo. Por que, professor, eu estou falando esse entendimento para você perceber esse exemplo aqui? Porque justamente os problemas começam por aí, não é? Porque como o sujeito e o predicativo, eles na verdade representam funções substantivas, eu primeiro tenho uma vacilação, quem é quem? Segundo ponto, detalhe, no latim, né, origem da nossa língua, sujeito e predicativo representam o mesmo caso. O latim, ele apresentava casos ou declinações. E no latim, tanto o sujeito quanto o predicativo representavam um caso nominativo. Ou seja, existe uma identidade. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para você compreender, não só decorar, para você entender que existe uma identidade do sujeito e do predicativo. E aí, vamos lá. Vamos supor que eu esteja aqui, neste exemplo, e eu esteja aqui obedecendo a chamada ordem direta. Suponha que eu esteja aqui numa ordem direta, ok? Então, se eu estiver numa ordem direta, eu vou ter sujeito aqui, esse cara vai ser o meu predicativo, e aqui está o meu verbo de ligação. Pois bem, com quem este cara vai concordar? Ele vai concordar com o sujeito ou ele poderia concordar com o predicativo, dada essa identidade? Entende? Aí veja que interessante. Eu não preenchi este exemplo agora, mas responda para mim. O que é que você acha melhor? A cama era resto de jornais velhos? Ou você acha melhor assim, a cama eram restos de jornais velhos? Olha que interessante. Eu não vou te responder isso agora, que é para você ficar curioso, curiosa e assistir ao restante da aula. Né? Porque você vai dizer, caramba, professor, quando eu faço isso em sala de aula, no presencial, as pessoas falam assim, eu acho muito bacana a cama eram restos de jornais velhos. É verdade, mas quando você faz isso, você fez o verbo concordar com o termo que se encontra à frente, considerando a ordem direta, não é o sujeito. E aí, pode? E aí? Por outro lado, quando você fala a cama eram restos, dá uma certa... Pô, será que é mesmo? A cama eram restos? Dá esse medo. Por isso eu quero convidá-lo agora a entender um pouco melhor sobre esse cara chamado verbo ser. Vem agora comigo, né? Nós vamos agora entrar nas regras, né, de concordância com esse carinha daqui chamado verbo ser. Aí você vai entender este exemplozinho daqui. Não se incomode que eu vou responder para você daqui a pouquinho, mas eu preciso que você entenda primeiro. Então vamos lá? Vamos começar? Primeira regra com o verbo ser. Né? Olha, quando o sujeito é representado pelos pronomes neutros, observem, ó, tudo, isto, aquilo, o verbo ser, preste atenção que eu vou intervir aqui, pode concordar tanto com o seu sujeito quanto com o seu predicativo. Prof, existe aqui uma preferência entre os gramáticos? A resposta é sim. A preferência, e você vai ser uma coisa interessante, é só um adendo, uma curiosidade a mais, né? Essas dúvidas todas, elas surgem quando você tem uma divergência de número. Porque se eu tiver no sujeito singular e no predicativo um singular, você vai colocar o verbo no singular e acabou, vai embora. Você não vai nem pensar nisso. Entendeu? A cama era, sei lá, um pau de arara. Você vai preocupar com o quê? Com nada. Eu tenho cama de um lado, pau de arara do outro, todo mundo no singular.
Você não está nem aí. A brincadeira, entre aspas, surge quando eu tenho um elemento de singular, né, ou um sujeito no singular e um predicativo no plural. Porque aí eu vou ficar assim, eu concordo com quem finalmente? E existe uma preferência, inclusive vários gramáticos, notadamente os mais antigos, falam isso, que o verbo ser, o professor Cláudio Brandão, né, no seu livro Sintaxe Clássica, fala isso, que o verbo ser, ele tende a se acomodar mais ao número do elemento que se encontra no plural. Olha que interessante. Por isso que você gosta muito, quando a gente joga um verbo no plural, em que o predicativo se encontra no plural, ele dá uma acomodação fonética, ele traz uma fonética mais agradável do que o verbo no singular. Mas veja, há uma predominância, o que eu disse assim, olha, há uma preferência, neste caso aqui, para a concordância do plural, mas a concordância do singular não está errada. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Então eu posso tanto dizer aqui, observem, nem tudo na vida é, concordo com tudo, nem tudo na vida são flores, concordo com flores. O que ele mais admira em você, veja, é esse cara daqui, este o que representa o aquilo, ou seja, aquilo que ele mais admira em você ou eu vou concordar aqui, neste ou eu vou dizer aquilo que ele mais admira em você são seus belos olhos verdes. Olha só, as duas possibilidades. Volto a dizer que há uma preferência pelo plural nessas situações, mas que o singular não está errado, ok? Vamos embora. Número 2. Quando o sujeito é formado por um substantivo e o predicativo também é um substantivo, preste atenção agora, ambos indicando coisas. Olha só, o verbo ser poderá concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Prof, de novo, há uma preferência? Eu já disse a você, a preferência é a acomodação do verbo ser ao elemento, ao termo que se encontra no plural, que geralmente é o predicativo. E está aqui a resposta do que eu coloquei para você logo no início da aula. Observem, a maior parte de todo o problema, veja, a maior parte de todo o problema era, olha, ou eu vou lá para trás, para concordar com parte, a maior parte era, ou eu vou dizer era fricotes da moça, ou eram fricotes da moça, percebeu? Singular aqui, né? Singular aqui, plural no predicativo, considero a ordem direta, eu concordo com o elemento de plural de preferência, mas o singular não está errado. E veja agora, a cama dele sempre foi ou foram restos de jornais velhos. Ou eu vou para aqui, com restos no plural, ou eu vou para o singular, concordar com cama, manutenção da regra geral da concordância, que manda o verbo concordar com o núcleo do seu sujeito. Número 3. Quando o sujeito for representado por uma pessoa, é o chamado sujeito personativo, ok? É o chamado sujeito personativo. O verbo ser deverá obrigatoriamente, olha agora que surgiu obrigatoriedade agora, obrigatoriamente concordar com este sujeito. Não se esqueçam, tá? Não se esqueçam, porque isso aqui é uma regrinha de obrigatoriedade. Se por um lado, quando eu tenho coisa de um lado e coisa do outro lado, eu tenho uma liberdade para concordar do verbo ser com o sujeito ou com o predicativo, quando eu tenho pessoa, acabou. A pessoa atrai para ela a concordância. Portanto, vamos lá. Milena era as alegrias de toda a família. Observe, era, acabou, sujeito personativo, pessoa. A criancinha doente observe, as preocupações de seus pais, detalhe, não precisa dizer o nome da pessoa não, tá? Basta que eu tenha a noção personativa. O que é isso, professor? Quando eu falo criancinha, quando eu falo ali, o próximo exemplo, deputado, esses elementos que indicam pessoa, tá? Atraem para si a concordância. Não precisa ter o nome da pessoa não, tá? Como foi no primeiro exemplo, ok? Então vamos continuar lá. O deputado foi só alegrias, observe, né? Foi. Veja que eu tenho um elemento de plural, né? O predicativo se encontra no plural, mas eu não levo mais em consideração isso em virtude, né, de o sujeito ser personativo, ok? Detalhe, vamos embora, continuando. Número 4. Quando o verbo ser fizer parte de uma expressão que indica quantidade,
peso, medida, preço, ficará no singular. Olha, como é interessante isso aqui. Vejam só, 200 gramas de presunto, é pouco, percebeu? É pouco para a lasanha, e não são pouco. Grave isso. Quando ele fizer parte de expressão que indica quantidade, né, peso, medida, vai ficar no singular. 10 mil reais, fora o bastante, e não foram o bastante. As 40 árvores plantadas, foi muito, foi para quem só dispõe de 2 hectares de terras inférteis. Beleza? Grava isso aqui, não se esqueça. Então, é pouco, é muito, é o bastante, etc. São elementos que, indicando quantidade, peso, medida, preço, elas ficam o quê? Invariáveis no singular. Morreu aí. Número 5. Quando o sujeito ou o predicativo é representado por um pronome do caso reto, preste atenção. Pronome do caso reto substitui o quê? Pessoa. Grave. O verbo ser obrigatoriamente concorda com esse pronome. Não tem jeito, é pessoa. Então vamos lá. Ele sempre, ele sempre foi os olhos da família. Veja que o predicativo está no plural, mas desconsidere a concordância com ele. Vai para o sujeito personativo formado aqui pelo pronome do caso reto. Nesta terra, o chefe, observe agora, sois vós. Olha que interessante. Olha que interessante, porque não interessa se ele está no sujeito ou predicativo, o pronome do caso reto representativo de pessoa atrai a concordância do verbo. Neste setor da empresa, os responsáveis, observem, somos nós. Cuidado, porque não tem como dizer, os responsáveis são nós, percebeu? Ele vai atrair, né, a concordância, beleza? Quem manda aqui sou eu. Perceba? Concorda com o pronome do caso reto. Agora, detalhe. Prof, e se tanto o sujeito quanto o predicativo forem pronomes do caso reto, o que vai acontecer? Olha só, se tanto ele quanto o predicativo forem representados por um caso reto, o verbo ser concordará obrigatoriamente com o sujeito. Neste caso, o que eu faço? Considero a ordem direta da oração, logo o sujeito vai ser o quê? O primeiro elemento. Observe, já falei que eu não sou ele, perceba, nós, meu amor, não somos eles. Considero a ordem direta, aqui está o sujeito, logo do lado de cá está o predicativo. Beleza? Mais uma regrinha. Quando o verbo ser fizer parte de locuções que indiquem tempo ou distância, ele obrigatoriamente concordará, embora seja impessoal. O que significa dizer isso? Que embora seja impessoal, não possui sujeito. A impessoalidade significa exatamente isso. Embora seja impessoal, ele vai concordar com a expressão numérica que acompanha as locuções. É a historinha quando alguém pergunta para você que horas são. Que horas são? Você olha para o relógio e vai responder. São 10 horas, são 3 horas, é 1 hora, é meia-noite, não se esqueça, é meio-dia, são 20 horas, vai concordar com a expressão numérica. Portanto, observe lá alguns exemplos que eu trouxe. Entre 1964 e 1985 foram, observe, 21 anos de muita repressão. Já devem ser, observe que aqui eu tenho uma locução verbal formada pelo verbo ser com o verbo dever, que vai concordar, já devem ser, pela posição do céu, umas 5 horas da tarde. Então, flexionou para concordar com a expressão numérica. Não se esqueçam disso. Detalhe, vamos lá aqui. Hoje são 16 de abril. Acho que eu dupliquei aqui o slide, esqueci de colocar outro exemplo aqui. Vamos lá. Hoje são 16 de abril. Vejam que eu estou indicando uma data agora. Eu estou indicando uma data concordando com 16 de abril. Prof, mas eu poderia usar aqui? Sim, observe a observação que eu trouxe. Neste último exemplo, também é lícita a concordância com
Hoje é 16 de abril, fazendo o verbo concordar com a palavra implícita, o quê? Dia. Então, olha só, não se esqueçam disso. Eu sempre conto uma historinha, eu nunca vou me esquecer disso. Eu fui a uma dada loja de departamento, não me recordo bem agora qual foi, fazer um cadastro, isso já faz alguns anos, né? E a moça que estava à minha frente, que me atendeu, ela me perguntou, estava falando cadastro, estava aquele silêncio, ela estava digitando lá no computador e ela me perguntou assim, a data de hoje? Aí eu respondi assim, vamos lá, eu disse assim, hoje é 16 de maio. Aí ela saiu um pouco assim de lado assim do balcãozinho que ela estava me atendendo, olhou pra minha cara e fez, hoje é não, hoje são. Ou me corrigiu. Aí eu tive tanto medo, eu fiz assim, senhora, tudo bem, hoje são, não ia discutir, nem tampouco dizer ela que eu sou professor de língua portuguesa. Não, né? Hoje são, tanto faz, a gramática vai dizer aqui, ó, observem aqui, eu posso, né, e eu digo isso na minha gramática, posso concordar com a palavra implícita dia. Óbvio, se a palavra dia vier expressa na frase, o verbo obrigatoriamente concordará com ela. Veja, hoje é dia 16 de abril. Não teria como eu dizer hoje são dia 16 de abril. Tá? Se você colocar dia no meio, você vai ter que obrigatoriamente deixar o verbo concordando com dia. Se você tirar dia e deixar implícito, você pode dizer que hoje são. Tudo bem? Mais uma observação. Quando o verbo ser indicar tempo, preste atenção, e vier seguido de expressões como cerca de, perto de, coisa de, pode concordar tanto com a expressão numérica quanto ficar invariável. Observe. Trouxe 2 exemplos. Eram então, observem, eu tenho uma expressãozinha aqui, perto de 4 horas. Vejam que eu flexionei, vim para cá, né? Mas eu posso também dizer que era perto de 2 horas. Tem umas 2 formas de você falar, entendeu? Tudo bem? Eu digo assim, rapaz, olho pro relógio, digo, rapaz, já é, olha assim pro sol, digo, menino, já é coisa, já é coisa de 2 horas da tarde, já é, ou já são coisa de 2 horas da tarde. As 2 formas estão e são absolutamente corretas, ok? Vamos continuar aqui então comigo. Para terminar, estamos já chegando aqui ao finalzinho, tá? Número 7, quando o verbo ser fizer parte da locução expletiva ou de realce é que, permanecerá invariável. Olha, a locução expletiva ou de realce é como o próprio nome já está dizendo, vai dar o tchan, vai dar o gostinho. Tente ler o período sem ler o é que para você ver. Dá certinho. Nas horas difíceis se conhecem os verdadeiros amigos. Este é que eu coloquei para você aqui, ele é somente realce. Né? Eu separei o verbo ser do que para dar um tchan, 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 tchan maior, mas veja que na letra B não. Na realidade, os homens é que deveriam se amar. Veja que o verbo da concordância está aqui, Os homens deveriam se amar mais uns aos outros. Veja, nas horas difíceis se conhecem, né, os verdadeiros amigos, Estou concordando aqui. O verbo conhecer como VTD associado à partícula si, né? Com o sujeito e voz passiva, concordando aqui. Esse é que é meramente expletivo. E para terminar e finalizar, quando o sujeito é formado por um pronome interrogativo que ou quem, o verbo ser concorda obrigatoriamente com o seu predicativo. Observem quem foram os culpados por esta desordem, que poderiam ser, veja que eu estou na locução verbal, aquelas luzes ao longe, né? Veja que o verbo auxiliar flexionou. Quem são aquelas pessoas acolá? Beleza? Então é isso. Chegamos aqui ao fim da nossa aula de hoje. Procurei ser o mais sintético possível, o mais rápido possível, mas trazer para você um panorama sobre essa concordância desse verbo especial que é o verbo ser. Não é uma coisa, como eu disse no início, que você vai ficar assim, meu Deus, se descabelando, não se preocupe tanto com isso, mas é bom estudar, não faz mal, né? Vai que aqui acolá apareça aí de repente numa prova e você precise dar a resposta e aí você já sabe como é que faz, tá bom? A todos vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus.